Na época que a gente está discutindo sobre inteligência artificial, sobre ter ultrassom, point of care em todos os hospitais, sobre tomografias e ressonâncias, se eu te falasse que a face do seu paciente pode fazer diferença no ponto de vista do ponto de vista de prognóstico e, consequentemente, de tomada de decisão, você acreditaria? E é sobre isso que a gente vai discutir no artigo comentado de hoje. Mas antes, por favor, compartilhe esse link e se inscreva no canal, ative o sininho, porque eu tenho certeza que a gente tem muito conteúdo de valor para compartilhar com você. Pessoal, é isso mesmo. Essa semana aqui, de qualquer forma, saiu um trabalho holandês sobre avaliação da aparência facial como uma medida de prognóstico. E como eles fizeram isso? Eles compararam dois achados. O rubor facial, ou na verdade a cor facial, em que eles colocaram três tópicos, né, três janelas, o paciente com a face normal, com a face ali rosinha, hiperemiada, e com a face pálida. E também compararam o paciente que tinha o olho aberto, o olho um pouquinho fechado e o olho fechado, propriamente dito, ou seja, eles observaram a carinha do paciente e avaliaram se essa carinha, dependendo dos aspectos, ela se correlacionava com o SOFA do paciente, com a evolução para a disfunção orgânica do paciente. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que foi o resultado? Vocês acham que faz sentido pensar nisso? Antes de responder sobre o trabalho propriamente dito, eu gostaria de que vocês se visualizassem no dia a dia de vocês, na prática de vocês, o quanto que a gente toma decisão na beira do leito, quase que de maneira intuitiva, assim, de você olhar para o paciente e falar, esse paciente não vai dar certo. Ou, poxa, esse paciente está estranho. Com certeza, essas são frases que vocês já usaram no dia a dia, na prática de vocês. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque eu quero falar sobre o principal aspecto do exame físico no paciente grave, na minha opinião, que é justamente a inspeção. Pessoal, diante de um paciente grave, e agora visualiza essa outra cena, você dentro do pronto-socorro, dentro de uma UTI, 10 pacientes graves, 15, 20, enfim, 5 ou 3 pacientes graves que sejam, você tem tudo, quase tudo, do exame físico do seu paciente na porta do box. Eu advogo essa ideia de que 80%, 90% do exame físico de um paciente grave, ele deve ser feito na porta do box. Óbvio que eu não estou falando só de olhar para a carinha do seu paciente. E óbvio que eu não estou menosprezando os outros aspectos do exame físico, como ausculta, hoje sonação, como palpação. Eu não estou diminuindo a importância disso. Mas quando eu te falo que 90% do exame físico pode ser realizado pela inspeção através de uma avaliação sistematizada do box do seu paciente, eu te falo que você consegue reproduzir isso o dia inteiro, inúmeras vezes. E por isso a importância tão grande da gente entender a inspeção dentro desse mundo do paciente grave. Afinal de contas, o que eu quero dentro de um paciente grave é revisitar ele o dia inteiro. Olhar, olhar, olhar. Talvez até eu posso citar aqui a nossa teoria do banquinho, que é você sentar ao lado do paciente. Mas se você tem um grande número de pacientes, imagina a dificuldade que seria para você olhar, entrar no box, examinar, fazer todo aquele exame físico completamente extenso, sendo que você tem um monte de paciente para ver e você precisa fazer isso várias vezes ao longo do dia. Por isso a importância de entender e sistematizar um bom exame de inspeção no paciente grave. E aí eu vou dar algumas dicas, eu não gosto de dicas, né? A palavra dicas eu sempre me incomoda, né, Luizão? Enfim, eu vou dar alguns insights aqui para vocês pensarem, para a gente organizar esta inspeção do paciente na beira do leito. Primeiro, sempre olhar para o número de bombas e quais as bombas que o paciente tem em infusão contínua. E, obviamente, qual é o volume dessa infusão contínua. Segundo, é legal e muito fundamental observar quais os drenos que ele tem, se ele tem dreno, e aí eu coloco aqui dreno, sonda vesical de demora, por exemplo, e obviamente olhar o volume dessa sonda vesical de demora. Fundamental entender no monitor multiparamétrico como é que estão as curvas. Se você tiver uma PAM, como que está a evolução dessa curva, como que está o desenho dessa curva. Pressão, frequência cardíaca, isso é óbvio. Saturação, curva de saturação é fundamental. Depois, não muito distante,
se está acontecendo, eu falei de bomba de infusão, mas se está existindo alguma outra infusão de alguma outra terapia durante aquele período que não seja diretamente relacionada à infusão. Se você puder, e se o paciente já tiver descoberto, ou seja, você vai olhar Motley Score, você vai olhar se esse paciente tem boa perfusão periférica, muitas vezes só na inspeção, ok? Ou seja, eu estou falando de um monte de recurso, um monte de utilização, um monte de dados que você consegue adquirir no seu paciente ao longo do dia. E é óbvio isso, gente. Eu não estou inventando isso. Isso é tão óbvio que a gente coloca o paciente monitorado, que a gente coloca um monte de bomba, que o nosso ventilador tem um monte de curva, tem um monte de número. Ou seja, isso é justamente para que a gente faça essa avaliação sistematizada inúmeras vezes no dia. E aí eu volto para o nosso trabalho, em que ele traz para a gente a possibilidade de você observar o olhar do paciente ou a bochechinha do paciente e entender se esse paciente vai progredir para um pior desfecho. Caminhando para o final aqui para entregar o nosso resultado do trabalho, no fim das contas, ele ficou claro para o trabalho que o rubor facial, a cor facial, além de ser comprometida por N situações, não teve uma boa correlação com o SOFA, ou seja, ela não se correlacionou bem com o prognóstico aí de disfunção de múltiplos órgãos. Porém, a abertura ocular, o olho aberto, o olho fechado ou o olho semi-aberto, vamos colocar assim, teve sim uma correlação interessante. E aqui é a hora que eu falo para vocês como que foi feito esse trabalho. Eles pegaram voluntários, médicos, enfermeiros e estudantes de medicina, inclusive, parametrizaram, vou botar aí, o Luiz vai botar a figura da parametrização deles. E esses médicos, esses voluntários, eles avaliavam os pacientes até dentro de 3 horas, da admissão deles e preenchia, né, ali a tabela da parametrização, como é que ele estava, como é que essa face do paciente estava. E depois eles acompanhavam esse paciente para avaliar como ele tinha progredido do ponto de vista de disfunção orgânica. Então foi um trabalho simples até, mas muito bonito nesse aspecto que tange aí a nossa percepção e acrescenta para a gente, com bastante simplicidade, uma ferramenta que é, por exemplo, observar o olhar do paciente para te ajudar nesse contexto clínico, e eu não estou aqui falando que só o olhar resolve o trabalho, não falou isso, mas nesse contexto clínico todo que a gente disse, te colocar esse paciente numa lista de prioridade, de atenção, de observação, porque provavelmente esse paciente tem um risco maior de deterioração nos próximas horas, nos próximos dias. Uma outra coisa interessante, aí eu falei que para mim é a grande beleza desse artigo, que é a dicotomização. Eu estou falando de um quadro, de uma coisa muito simples, mas que se a gente conseguir escalar isso e trazer isso em termos de tecnologia, imagina que a partir de agora a gente tem uma câmera no box e essa câmera vai te ajudar a prever deterioração do paciente. É óbvio que eu estou falando aqui, isso não está muito distante. Provavelmente até já existe, mas ainda a gente não está sendo aplicado, a gente não tem essa ferramenta disponível para a gente. Mas a gente tem o que a gente acredita, que é a nossa ferramenta, que é o seu olho, que é o meu olho, que é a gente, enquanto médico capacitado, utilizando o recurso que a gente tem. E nesse caso, é uma simples inspeção e observação da face do paciente. E agora a gente tem dados científicos relacionados a isso. Bem, como eu disse, era um trabalho até simples, pequeno, mas que eu queria utilizar dele para discutir muito esse aspecto da inspeção no cuidado do paciente grave, do cuidado do paciente crítico, onde quer que ele esteja, no PS, na UTI, na enfermaria, com uma excepcional ferramenta, a principal ferramenta. Eu sei que existe hoje, muito se fala de ultrassom no exame físico, e sem sombra de dúvidas, ele está acrescentando e trazendo muito benefício, mas a gente não pode esquecer que a principal arma de exame físico de um paciente crítico é a inspeção e observação do box, com todos aqueles multiparâmetros que a gente consegue observar e, obviamente, o parâmetro clínico beira-leito. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês e mais uma vez eu peço para compartilhar esse canal, esse link. E se vocês gostaram do conteúdo, aqui também no link da descrição tem
os links do nosso app, da nossa plataforma mdensino.com, que tem um monte de conteúdo bacana, e também do MD Plus, que aí é um streaming, é um a mais, que a gente toda semana publica aula lá. Inclusive tem uma aula sobre exame físico do paciente grave disponível dentro do MD Plus. Abraço, encontro vocês no próximo artigo.